Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo. E não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito pelos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tempo de esperança e de viver, tempo de ser novo e renascer. Eis que uma criança já se anuncia dentro de Maria, o céu conosco está. Tempo de esperança e de alegria, vamos esperar que o Senhor virá, o libertador já vem. Irmãos e irmãs, ouvimos na antífona: está chegando o nosso Rei. Jesus nascerá de Maria, prometida em casamento a José, filho de Davi. Advento é tempo de renovarmos a nossa esperança. Por isso cantamos: tempo de esperança e de viver. Esperança porque o Senhor virá, e Ele é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Daqui uma semana celebraremos o Natal do Senhor. E nesse tempo de preparação que é o Advento, tempo de vigilância, tempo de conversão, tempo de renovar a nossa alegria, domingo da alegria, celebramos no último domingo. Nesse tempo de esperança, cada um é convidado a perguntar para si mesmo: que passos eu dei nesse período de preparação? No que diz respeito à vigilância, à conversão, à esperança, o que mudou na minha vida, na minha caminhada espiritual, nesse tempo tão bonito, profundo que é o tempo do Advento. Daqui a pouco iremos fechar esse ciclo das 4 semanas e deveríamos nos perguntar: houve ou não um crescimento na minha vida espiritual? Houve ou não conversão? Houve ou não a renovação da esperança? Porque senão vai ser mais um Advento e não o advento da nossa vida. Na primeira leitura de hoje, o profeta Jeremias, ele apresenta aqui uma promessa messiânica. Eis que virão dias, diz o Senhor, e esse dia é justamente o dia da vinda do Messias. O dia em que nascerá aquele que fará no mundo toda a diferença. Aquele que um dia entrou na nossa vida e também fez toda a diferença, e deve continuar fazendo toda a diferença. E o profeta, ele faz questão de dizer que o Messias é
descendente de Davi, e que vem com uma missão. A missão é salvar o seu povo. É salvar. Não julgar, não condenar, não oprimir, mas vem para salvar. E o profeta vai apresentar aqui os procedimentos desse Messias. Ele vai reinar com justiça, com sabedoria, alguém que é cumpridor da justiça e das ações retas. Isso era tudo que estava faltando naquele momento. Portanto, era aqui um anúncio de esperança. O tempo do advento é um tempo de renovar a esperança, porque Ele vem para fazer nova todas as coisas. Ele vem para nos salvar. No tempo do advento, sempre aparecem personagens que nos ajudam a viver bem esse tempo de vigilância, de conversão e de preparação para o Senhor que virá. E hoje, de maneira especial, o Evangelho apresenta a figura de José. José, descendente de Davi. Ontem, no Evangelho, nós vimos a genealogia de Jesus. No primeiro dia desta semana, dessa grande semana, em que a nossa expectativa aumenta na espera do Senhor que vem. E aí, o autor apresentava nessa genealogia que Jesus, por causa de José, é descendente de Davi. Descendente de Davi. O carpinteiro, José, descendente de Davi. O carpinteiro que, apesar de uma vida humilde, soube ser fiel, ser justo diante da missão, diante do anúncio do anjo de que Maria, sua noiva, estava grávida. Como José precisou ser fiel, obediente, confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus. E a gente percebe aqui no Evangelho que a justiça de José aqui, ela ultrapassou a justiça dos fariseus, dos mestres da lei. Se a sua justiça fosse apenas a da lei, ele teria abandonado a sua noiva e ela teria tido o destino das mulheres daquele tempo, né? Seria apedrejada. Mas José, um homem justo, e por ser justo, sua primeira ideia foi abandoná-la em silêncio. Ele não iria fazer nenhum escândalo, poupando Maria da morte, da humilhação. Mas essa não era a atitude mais sensata diante do fato. E aqui entra a ação de Deus. O anjo convence José em sonho que o filho é de Deus. José, então, um homem de fé, não duvida. Ele disse o seu sim a Deus e assume Maria como sua esposa. E por conta disso, Deus veio fazer morada entre nós. O Emanuel, o Deus conosco, se encarna a partir do momento em que José fez conforme o anjo havia mandado. Então, o Salvador do mundo, meus irmãos, ele veio ao mundo pelo sim de Maria e pelo sim de José. Dizer sim a Deus é sempre um ato de coragem e de esperança. E é também um gesto de rebeldia contra as forças do mal, que querem nos curvar, nos impedir de ir além das nossas poucas possibilidades. Por isso, assim como José, como Maria, ousemos sonhar os sonhos de Deus. Abramos nossos corações ao seu plano de salvação. Façamos da nossa vida um terreno fértil para a graça de Deus agir, dando vida nova ao barro que somos nós. Irmãos e irmãs, para que de fato o Natal aconteça, é preciso que, a exemplo de José, saibamos fazer a vontade de Deus. Coloquemos a nossa vida à disposição dele, na acolhida ao próximo, no amor ao semelhante, na prática da justiça, e não qualquer justiça, né?
a justiça que supera todo legalismo. Que saibamos ouvir a voz do anjo, que com certeza continua ecoando, né? Que continua ainda ecoando nos ouvidos de tantos Josés e Marias e de cada um de nós. Façamos a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se faça em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.